Olá, estou fazendo esse vídeo para ensinar como eu faço o estudo preliminar aqui no escritório, que é a segunda etapa do projeto, tá? A primeira etapa é a reunião de briefing. Após isso, a gente faz o levantamento de medidas no local e passa para o nosso programa. E depois a gente passa para o estudo preliminar, que é o estudo de layout que a gente faz em planta baixa, tá? A gente apresenta algumas opções de layout daquele ambiente para o cliente. Isso a gente precisa reunir as informações que a gente conversou com eles no briefing, tá? Os móveis que os clientes querem manter no local, tá? E também todos os eletrodomésticos que vão existir naquele ambiente. Então, para você entender, esse aqui foi um levantamento que a gente fez, que é uma sala com cozinha. Se você vir aqui nessa cena total, a gente vai ver todo o ambiente pronto. Tá? No caso aqui desses clientes, eles vão manter essa bancada com cuba. Às vezes o cliente opta por remover a bancada existente para fazer ela um pouco maior, personalizada ou com outro acabamento. Então é importante saber essas informações para considerar essa próxima etapa, tá? Aqui também tem os pontos elétricos, hidráulicos, as esquadrias, né, portas e janelas e as aberturas, porque tudo isso é muito importante para iniciar essa próxima etapa. E se tivesse algum móvel a ser mantido aqui, ele estaria aqui também como uma etapa do levantamento. Então, a próxima etapa é a gente colocar aqui todos os eletrodomésticos com as medidas certas, tá? Que os clientes vão nos enviar, a marca, o modelo, ou se eles quiserem uma ajuda, um suporte para escolher esses eletros, a gente ajuda eles e aí a gente inicia a partir do estudo preliminar. Eu peguei esse arquivo aqui, que a gente já fez o estudo preliminar, tá? Então, se você for ver, aqui a gente tem várias plantas já com cotas, tudo certinho, porque ele já está pronto. Mas, geralmente, o que eu faço, tá? Eu pego, deixa eu voltar aqui no outro arquivo, porque é como se ele fosse começar assim, né, limpinho. A primeira coisa que eu vou fazer é incluir todos os eletrodomésticos aqui, que o cliente quer nesses espaços, tá? Colocar as medidas certinhas. Após isso, altura, largura, profundidade, tudo certinho dos eletrodomésticos. É muito importante conferir no site, tá? Da marca Electrolux, Consul, enfim, porque às vezes outros sites podem ter informações diferentes, então é importante isso, tá bom? Após isso, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui, seleciono tudo. Geralmente eu seleciono dessa aba aqui do layout mesmo. Copio aqui. Jogo aqui, por exemplo, se você olhar aqui nessa parte, você vai ver, acho que se eu jogar uns 12 metros, já vai dar uma distância boa. Enfim, eu considero uma medida, dou um Ctrl, né, para copiar, jogo a metragem que eu quero e geralmente eu gosto de apresentar pelo menos 3 opções de layout para o cliente. Então eu vou jogar aqui 3 vezes para ele copiar aqui, na verdade 2 já dava, né? Então a gente já ficou com essas opções aqui. Ou você pode, né, jogar um pouco mais. Você pode deixar aqui 4 ou 5, porque se você perceber que você consegue fazer mais algum outro layout, você já tem copiado aqui, tá bom? E aí já vai com os eletrodomésticos certinhos e com as medidas. Outro ponto importante a considerar é a parte de tomadas interruptores, né? Como eu mostrei aqui pra vocês, deixa eu voltar aqui. A gente já tem tomadas aqui existentes e é muito importante a gente conversar com o cliente se ele vai querer fazer essas alterações, se ele vai querer mudar essa parte elétrica, porque às vezes o cliente ele não quer mexer nisso. E aí a gente vai ter que fazer um layout direcionado ao que já tem existente, inclusive da parte elétrica e hidráulica. E aí abre um parênteses, né? Às vezes o cliente vira e fala assim, eu quero uma lava-louça. Nesse caso aqui, essa cliente queria. Só que aqui, que tem um ponto de água, né, da cuba, e aqui simplesmente não caberia a lava-louça de 8 serviços, que seria a menor no mercado, pra gente poder aproveitar esse ponto da cuba. Aí a solução seria colocar ela aqui, só que a gente teria que criar um ponto de água, então ela acabou optando por abrir mão. Então a gente precisa entender até onde o cliente quer fazer intervenções para a gente direcionar ele qual que seria a melhor solução. Tá? E já passar para essa etapa do estudo de layout bem alinhado, né? Porque senão a gente coloca um ponto de lava-louça aqui e de repente o cliente não tem como ele mudar, ele não quer fazer essa intervenção, não quer reformar.
e isso vai ter que virar uma revisão de projeto futuro. Então é importante a gente estar cada vez mais alinhado com o cliente para evitar retrabalhos no projeto, nas etapas futuras de projeto. Aí voltando aqui para esse layout, geralmente o que eu faço também? Eu crio umas cenas extra aqui, tá vendo? Layout 1, layout 2, layout 3, porque depois eu vou extrair essas plantas. Então, eu vou fazendo os layouts. O primeiro layout, geralmente, aqui, deixa eu mostrar pra você. Eu até coloquei a lava-louça aqui, o ponto de purificador de água, o cooktop, a geladeira, tudo com as medidas bem certinhas, tá? A TV também, quantas polegadas a cliente quer ou quantas polegadas caberia. E comecei fazendo os layouts, né? Então aqui eu fiz a sala com um painel de TV. Como ela queria um estante para livros, eu coloquei a opção de colocar aqui um aparador, uma poltrona bem confortável, com puff, que seria uma poltrona para leitura também. Já coloco a medida do tapete ali, que seria interessante, né? Que atende aqui todo esse espaço, porque o tapete ele precisa encaixar um pouquinho dentro do móvel, encaixar um pouquinho dentro das poltronas e chegar aqui próximo do painel de TV do rack para ficar uma medida interessante. Poderia também ser um tapete menor com um tapete redondo, então eu já vou pensando nessas medidas que a gente precisa trabalhar. Então aqui eu coloquei que o sofá é 2,20, poderia ter uma mesinha de canto, mesa lateral aqui retangular. Aqui, como a cliente queria muito uma mesa na cozinha, eu fiz esse layout com uma mesinha pequenininha para refeições rápidas. Depois eu já fiz esse daqui com a sala exatamente igual, só que a mesa aqui nesse canto e a geladeira para cá. Esse layout assim da cozinha foi um pouco complicado de fazer, porque a cliente queria muito essa mesa e a gente tinha que encaixar geladeira, armários. Depois eu fiz essa outra opção para ela com a mesa aqui na sala, tá? Uma poltroninha menor aqui nesse cantinho, que aí a gente poderia manter essa poltrona. Nossa, mas não vai ficar em frente à televisão? Não, não ia ficar, porque aí a gente poderia deixar essa TV um pouquinho mais pra cá, né? O cliente aprovando esse layout. Aqui, eu coloquei a mesa pra dentro e pra fora, porque às vezes eu mesclo no layout. Então, o que eu ia explicar pro cliente? Olha, aqui tem essa mesa, mas se você não quiser, a gente pode manter o aparador aqui com a poltrona e joga a mesa pra cá. Mas eu mostrei pra ela que ficaria apertado, né? Não seria interessante a gente ter a geladeira aqui do lado da mesa, porque como que ia acessar esse banco aqui? Aqui ia ficar só com 58 centímetros e essa porta da acesso à área de serviço, que ela ia acabar usando bastante. Fiz esse outro layout sem a mesa na cozinha, com um banco aqui, com a mesa oval. Dei essa opção para ela também de ter a mesa de centro, sem poltronas, apenas o sofá. Aqui com uma mesinha de encaixe, né, que é uma mesinha que não ocupa tanto espaço lateral. E fiz esse outro layout também que ela me pediu depois da reunião, ela me pediu esse layout invertendo o sofá pro outro lado com o painel de TV aqui, tá? E a mesinha nesse formato. Acabou que a gente aprovou um outro layout, que inclusive ele nem tá aqui, tá? Com um armário aqui e a mesinha exatamente aqui, mas no outro virado pro outro sentido. Mas para você entender que a gente vai estudando e vai vendo as possibilidades e a gente precisa considerar as medidas certas dos móveis. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, aqui eu deixei já o rack com 40 centímetros. Aqui eu deixei esse aparador com 30 centímetros, poderia ficar até com 40 também. Eu deixei com 30 porque como aqui é a entrada, então não precisa ter um armário também tão profundo, que seria mais para coisas decorativas. Coloquei a altura aqui de 80. O rack eu também já deixei a altura de 40. Então é importante a gente colocar as medidas certas, tá? E eu já deixo as alturas para entender um pouco mais do volume, porque a importância do estudo de layout é a gente entender, né? A gente estudar as funcionalidades dos espaços. Então, as cotas, ela geralmente vai depender um pouco do programa que você está usando, mas ela fica assim, com esse desenhozinho de cota mesmo, tá? E aí eu vou explicar como que eu configuro ela. A gente vem aqui em janela, informações do modelo, em dimensões, unidades na verdade. Geralmente, quando eu desenho, eu deixo aqui no meu arquivo padrão, ele fica desse jeito aqui, ó.
Na verdade fica assim, se eu não me engano, tá? Eu deixo centímetros assim. Como eu desenho em centímetros, né? Aí eu vou cotando e fica nesse formato. Mas pra mim extrair, geralmente fica feio, né? Assim. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na aba de centímetros. Se você estiver desenhando em metros, é só você mudar também, né? O do metros. E eu deixo só em 1 zero, tá? Porque aí não vai ficar aparecendo vírgula 00. Aí aqui, tá vendo mostrar o formato de unidades? Se você clicar, você vai ver que vai aparecer os centímetros. Essa parte eu também geralmente tiro, tá? E aqui em dimensões, se você vem em dimensões, você vai ver aqui, ó, que tem alinhar com a linha externo, centralizado e acima. Se você pôr centralizado, quer ver, aqui tem como a gente selecionar todas as dimensões. Selecionar tudo e atualizar. Ó, como vai ficar centralizado. Acima ou externo, que geralmente que eu deixo, né? Então, aqui você pode escolher isso também, geralmente eu deixo pra fora, não deixo no meio, tá? Aí eu sempre venho aqui e configuro isso pra ficar desse formato. O que mais que eu faço? E depois pra apagar também, quando a gente faz a definição do layout com os clientes, aí eu vou salvar esse arquivo, né, com a planta aprovada, pra eu fazer a modelagem em 3D, que aí eu vou salvar com outro nome, com o nome de anteprojeto. Eu venho aqui, seleciono todas as dimensões, apago, porque aí eu fecho aqui, apago tudo, né? Venho deletar. E vou lá de novo, venho em unidades e volto aqui pro 0,0, 0,00. E é assim que eu faço a definição do estudo de layout. Uma informação importante que eu acabei esquecendo de falar aqui, é que nessa pasta aqui, que é de geral, com informações gerais, a gente tem esse grupo aqui, ó, bases móveis para layout. Porque também o objetivo aqui do estudo de layout é a gente colocar blocos para fazer o estudo de volume. Então não precisa se preocupar com qual bloco você vai usar, qual cadeira você vai usar, qual mesa você vai usar. O importante é você colocar apenas as medidas certas para que a gente possa estudar a circulação dos espaços, os tamanhos dos móveis, a altura dos móveis, tá? Então, o objetivo aqui não é ficar definindo nenhuma marca, nenhum estilo, não é pensar na parte estética. Então, aqui, nesse grupo, se você for olhar, eu tentei deixar aqui todos os itens que geralmente são importantes. Um modelo de tapete básico, sofá retrátil, sofá fixo com chess, mesa oval, mesa redonda, cadeiras, poltronas, banquetas, mesas laterais. Aí quando eu quero fazer uma mesa de centro, eu uso esse bloquinho, aumento ele, abaixo, um puff, uma mesa de escritório, televisão, cortina também, que é bem importante a gente deixar o espaço dela no layout, tá? Porque às vezes se você não considera o espaço da cortina, aí às vezes você vira o cliente e fala que o sofá dá pra ser tal tamanho e você não considerou esse espaço da cortina. E também as camas aqui, tá? Que eu deixei o tamanho da cama casal padrão, queen, king, e a cama de solteiro. Até coloquei o nome aqui, ó, solteiro, e o solteiro king, que ele é um pouco maior, no 28. Quando o cliente, ele quer que a gente faça bancadas, não tem a bancada, ou ele quer trocar, aí a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Já pensar no tamanho que ela vai ficar, qual o tamanho que vai ficar na área molhada, qual a cuba que a gente vai usar, né? Essa aqui já é uma cuba padrão, mas a gente tem a cuba Morgana da Tramontina, que ela é bem grandona. Qual vai ser a medida da área seca, onde vai ficar o purificador de água, então a gente tem que já pensar. E geralmente eu desenho um bloco mesmo, tá? Aqui eu desenhei certinho porque é existente, mas eu geralmente vou desenhar aqui, fazer a medida mesmo de um bloco, vou colocar aqui, ó, 2,50 por 65, e quando dá pra fazer a bancada 65 de profundidade, principalmente se for colocar uma cuba Morgana, eu gosto de deixar assim, tá? Então eu vou fazer aqui a cuba, vou delimitar realmente a área molhada aqui no espaço, e a cuba eu não venho aqui e faço como está aqui, embutida dentro da bancada. Eu coloco ela em cima, porque como a gente vai apresentar esse layout em planta, o cliente não tá vendo em 3D. Então, eu deixo só na parte de cima, porque às vezes eu faço um layout com área molhada maior, uma outra área molhada menor, e aí eu consigo mexer
de uma forma mais prática e depois o cliente aprovando, aí eu faço tudo bem certinho, detalhado, tá bom? Mas a gente tem que definir a área molhada, aonde vai ficar a cuba, qual vai ser o tamanho da área seca. A única coisa que eu não faço é embutir a cuba aqui e os acessórios. Aí também, se o cliente quiser algum acessório, lixinho de embutir, calha úmida, a gente vai já prever aonde eles vão ficar aqui nessa parte do layout também. Após isso, fazendo todas as definições de layout, arrumando aqui, deixa eu até arrumar aqui as cotas que eu deixei errado. Pronto. A gente vai extrair essas imagens, tá? Então, como que a gente faz? Por isso que eu faço as cenas, porque aí fica os layouts bem certinhos, tá? Então, eu vou vir aqui no layout 1, vim aqui em arquivo, exportar, gráfico, aqui tá em arquivo PNG, né? Aí eu vou vir aqui em opções, aí é aqui que tem uma parte muito importante. Geralmente, se a gente deixa essa questão dos pixels muito alta, aquela cota, né, os números das cotas ficam muito pequenos. Então é importante encontrar um meio a meio, porque também se você deixa muito baixo esses pixels, a imagem, a planta, ela fica com a imagem meio feia, meio ruim, não fica tão bonito. Mas geralmente eu deixo 1000, vendo 1000 por 500. Na verdade aqui geralmente é bom deixar 800 o menor. Pronto. Ok, vamos exportar para ver como vai ficar. Aí eu faço esse teste antes de exportar todas as imagens, tá bom? Aqui, ó, exportou. Aqui já tinha até as imagens que eu exportei. Prontinho, ficou uma medida boa, tá vendo? Então, quando eu vou montar a apresentação, tem que ficar um número aqui da cota que o cliente consiga enxergar, né? E que também fique uma imagem interessante aqui dos blocos, da alvenaria. Então, geralmente deixando 800 no menor já vai ficar bom. Aí eu venho aqui nos próximos e faço a mesma coisa, vou exportando e depois monto a apresentação para apresentar para os clientes. Aí só para finalizar, resolvi mostrar aqui o projeto pronto em 3D, para vocês verem como ficou o layout. Aqui a gente já modelou tudo, a parte de marcenaria, que o cliente aprovou, a gente deixou a mesinha assim, nesse formato, a geladeira aqui nesse cantinho, que já tinha uma tomada aqui, e fizemos um armário com a profundidade menor aqui também. Ainda assim ficou apertado, mas a cliente optou por manter, porque ela queria muito a mesa dentro da cozinha. E mostrar aqui pra vocês como ficou. A lava-louça, como eu falei, a cliente tirou, né, porque ela não queria ter que fazer um ponto. A parte da sala. E deixa eu mostrar as imagens pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Ó, a cozinha, como ficou. Tudo bem modelado, bem certinho pra gente fazer, né, após a aprovação do cliente, né, a gente renderiza as imagens para apresentar também. E após a aprovação, a gente faz o detalhamento técnico, né, o projeto executivo com todas as medidas, todos os detalhamentos, tudo bem certinho. E é isso, se você gostou, curte esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só comentar aqui que vai ser um prazer te responder.